Bom dia, amados, tudo bem? Eu estou aqui me preparando para exercer a minha adoração a Deus através do meu trabalho no dia de hoje. E eu quero compartilhar uma reflexão que eu estou fazendo desde cedo, desde quando eu iniciei meu tempo a sós com Deus. Depois eu pedalei, e nesse período todo eu vim refletindo nessa palavra. E eu penso que assim como o Espírito Santo enriqueceu a minha vida através desse discernimento que Ele me deu, eu espero que Ele enriqueça o seu também através do compartilhamento desse aprendizado que eu tive essa manhã. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos capítulo 12, no versículo 1 a 2 o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amodem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Essa semana iniciei ontem a semana refletindo, meditando muito nesse capítulo 12 do livro de Romanos. E esse capítulo, ele nos leva a enxergar o Evangelho numa visão mais prática, uma visão mais funcional, né? Há um tempo atrás, eu compartilhando com a companheira de trabalho, né? Sugerindo a ela que ela pratique, né, um momento de oração, algumas atividades, e ela se sentiu indigna disso, de chegar perto do Pai por não viver, não estar caminhando, né, de acordo com os propósitos de Deus para a vida dela. E o apóstolo Paulo, ele já começa quebrando esse paradigma. Ele fala: rogo-lhe pela misericórdia de Deus. Ele nos leva a refletir que a graça, o significado da palavra graça, é um favor não merecido. Todos nós não merecemos o favor de Deus. Deus, Ele é justo, Ele nos presenteou com esse mundo. Lá em Gênesis ele falou que o homem vai exercer governo sobre esse mundo. Porém o homem caiu, o homem pecou. Mas Deus, Ele teve compaixão de nós. Essa é a misericórdia de Deus. Então, primeira linha, não se sinta indigno. Reconheça sim que você é pecador, nós somos pecadores, mas a misericórdia de Deus nos alcançou, para que através dessa misericórdia nós possamos reconhecer Jesus e se aproximar de Deus. E ele continua: se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos falar de sacrifício, né? Semana passada foi uma semana toda na qual nós refletimos muito no sacrifício de Jesus. Nós refletimos no sacrifício físico de Jesus, né? Onde Jesus teve as 18 horas, né, sendo sacrificado, sendo maltratado, né? Ele morreu, foi morte de cruz, né? Mas eu refleti: qual foi o maior sacrifício de Jesus Cristo? O sacrifício físico, na qual ele passou 18 horas sofrendo fisicamente, ou o sacrifício psicológico? Porque Jesus, ele viveu 33 anos nesse mundo. Foi 33 anos vivendo a cultura deste mundo, mas sem deixar se corromper, focado no seu propósito. Isso demanda uma maturidade psicológica absurda. Se nós fizermos uma análise do nosso mundo hoje, as maiores crises não são crises advindas por problemas físicos, mas sim por problemas psicológicos. Mas por que isso? Nosso padrão de pensamento. E aí, quando eu falo que esse capítulo 12 ele nos leva a ver o Evangelho de uma visão mais prática, Paulo, ele diz assim: esse é o culto racional que nós temos que ter a Deus. Quando nós pensamos em culto, nós pensamos em esperar o domingo, ir para a igreja e louvar a Deus. O significado, se você buscar no dicionário, lá o significado da palavra culto é esse. Mas no dicionário também fala que o significado da palavra culto é um conjunto de atividades e ritos em prol de uma divindade. E no domingo é um rito, é um momento de você estar em comunhão com os seus irmãos. Quando eu me converti,
fui muito criticado, porque agora que você se converteu, você vai mudar de igreja, mas se converter, eu estabeleci um compromisso com Deus, eu não converti os fatores externos, eu converti o meu padrão de pensamento. Viver um compromisso com Jesus Cristo não é mudar de igreja, é mudar o seu padrão de pensamento. Vamos pegar um exemplo. Eu acabei de chegar do pedal, né? O pedal é uma prática de exercício físico que eu escolhi para nutrir a minha saúde física. Poderia muito bem surfar, praticar o kitesurf, jogar futebol, que é um esporte muito praticado na nossa cultura, ok? Então, existem várias práticas esportivas, mas a finalidade é a mesma, saúde física, ok? Vamos pegar essa linha. Então, digamos que cada atividade física é uma doutrina que eu segui com a finalidade de nutrir a minha saúde física. Mas não adianta nada eu praticar exercício, não adianta nada, independente do tipo de esporte que eu praticar, eu não estruturar meu padrão alimentar. Entende? Eu conversei com uma amiga minha uma vez, a Catiene, que está se formando em nutrição, e ela me falou uma coisa. Ela falou que a pessoa que quer ter uma qualidade de vida, no que diz respeito à saúde física, ela precisa entender que 70% é alimentação, 30% é exercício físico. Ou seja, mudar o padrão alimentar. Eu não estou falando de fazer dieta. Há 1 ano e meio atrás eu fiz dieta, eu emagreci 10 quilos. Só que eu parei minha dieta e engordei 15 quilos. Eu fiquei o quê? 5 quilos negativos. Então, o que eu preciso? Eu preciso mudar o meu padrão alimentar. Trazendo para a palavra, é isso que eu estou querendo dizer. Não é questão de mudar de igreja, não é questão de escolher uma doutrina para nutrir a minha saúde espiritual. É uma questão de mudar o meu padrão de pensamento. É eu me alimentar numa fonte que vai me trazer paz, uma vida em abundância, como Jesus nos prometeu. Entende? E então o culto racional que Paulo se refere é esse. É você separar, e ele continua, olha como Paulo, em poucas palavras, ele nos leva a um campo amplo, né, de autorreflexão. Ele continua, não se amodem aos padrões deste mundo, ok? Mas transforme-se pela renovação da tua mente. Ele já fala para você exercer um culto racional, exercer um conjunto de atividades e doutrinas que vão de acordo com o padrão de Deus, porque aceitar Jesus, viver um compromisso com Jesus, é você abrir mão de todos os princípios que você conheceu desde a sua infância, princípios que a sociedade, que a cultura na qual nós somos inseridos estabeleceu para nós como correto, para viver os princípios de Deus. Você entende? Eu no campo corporativo, né, eu tenho percebido que tem uma palavra que está sendo muito dita, que é mindset. Mindset quer dizer padrão de pensamento. É uma palavra nova para uma finalidade antiga, porque 2000 anos atrás, o que Paulo falou? Não se amodem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da tua mente. O que Paulo quer dizer? Mude o seu mindset. Entende? Então, aceitar Jesus não é trocar de religião, porque o que muda não são os fatores externos, são os fatores internos. Jesus, ele viveu o propósito de vida dele aqui, por quê? Porque ele viveu no meio cultural, na qual a cultura judaica vivia, porém, com mindset celestial. A palavra de Deus diz que Deus tem um propósito estabelecido para a minha vida e para a sua vida antes da fundação deste mundo. Por que às vezes nós vivemos uma vida frustrada? Porque nós sabemos que nós temos potencial. Só que nós não conseguimos usufruir desse potencial porque nós tentamos usufruir com os padrões, com o mindset estabelecido pela cultura na qual nós somos inseridos. Quando Paulo ele se refere aos padrões desse mundo, vamos funilar? Vamos segmentar o mundo no que diz respeito ao mundo na qual você fomos inseridos, porque eu fui inserido numa cultura, num mundo às vezes diferente do que o seu, né? Vamos trazer, né? Se eu quero, quando eu aceitei Jesus, estou suando muito que pedalar sua bastante. Quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa que eu fiz foi isso. Quando a Bíblia fala, eu tenho que me oferecer como sacrifício,
Foi o que eu falei, Jesus ele teve 2 sacrifícios. O primeiro sacrifício foi, o segundo sacrifício é o que nós mais nos apegamos, foi as 18 horas de sofrimento físico, ok? Mas eu entendo que essas 18 horas é muito pequena, perto dos 33 anos de sacrifício que ele viveu. Jesus é Filho de Deus, ele saiu do trono de glória para vir aqui, para viver um projeto que o Pai Celestial estabeleceu. Por quê? Porque ele é misericordioso para mim e para com você. Então, para que eu possa viver os padrões de pensamento, o mindset celestial que Cristo estabeleceu para a minha vida, eu preciso entender que sacrificar o meu eu é abrir mão das minhas vontades. E as minhas vontades têm a ver com os meus sentimentos. É por isso que quando Paulo fala, transforme-se pela renovação do teu pensamento, para eu transformar o meu pensamento atual para o padrão de pensamento que Deus estabeleceu para a minha vida, a primeira coisa que eu fiz, onde eu estou? Como que o meu padrão de pensamento foi estabelecido? E eu comecei a estudar sobre o meu eu, sobre os meus sentimentos, já tem 1 ano e meio. E quando nós pensamos no nosso padrão de pensamento, nós temos que refletir em 2 coisas. Nós temos uma história e nós temos um caráter. Nós temos um passado e nós temos um presente. O nosso caráter, a nossa história, ela é estabelecida por influências da nossa cultura. Quando eu falo em cultura, o que o nome cultura significa? Cultura significa um conjunto de atitudes, um conjunto de costumes, um conjunto de crenças, um conjunto de valores na qual um conjunto social é inserido, ok? E aí, por isso que às vezes nós vemos muitas desordens psicológicas, muitos padrões de pensamentos disfuncionais, porque às vezes os padrões de pensamentos na qual nós temos é influenciado por uma cultura disfuncional. Eu, antes de assumir o compromisso com Jesus, quando eu pensava em religião, ele estava no meu mindset, ele estava no meu padrão. A influência cultural de religião para mim estava lá no item costume. Isso é um costume, uma tradição. Aí quando eu falo que eu percebo que a influência religião de Jesus está no meu padrão de costume, o que eu fazia? Eu ia para a igreja, não para me nutrir da palavra de Deus, mas por uma questão de status. Porque o meu meio social mostra que convém eu ir na igreja no domingo, de manhã ou à noite. Minha prioridade era família, trabalho e se sobrasse tempo para Deus. Mas o que eu fiz? Quando eu comecei a mudar meu mindset e trouxe a visão de religião, tirei da minha influência cultural, de costume, eu coloquei como crença, como um dos principais alicerces, entendi que eu fui criado para viver um padrão de pensamento celestial, não um padrão de pensamento na qual a cultura que eu vivo me influenciou, tudo muda, tudo fica mais fácil. É por isso que Paulo continua aqui falando, para que nós possamos experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A única forma de experimentar tudo isso é reconhecendo que não é uma questão de mudar de religião, não são os fatores externos. Agora que eu aceitei Jesus, eu não posso mais frequentar certos ambientes, eu não posso... Não é isso. Não é isso, são fatores externos. O que muda não são os ambientes. Os ambientes influenciam os nossos padrões de pensamento se você não estabelecer a sua responsabilidade moral. O que é responsabilidade moral? É você ser responsável pela sua consciência. Uma pessoa pode me tratar mal. Aí, ao invés de eu responder à altura, olho por olho, dente por dente, eu mudo meu mindset para o mindset de Jesus Cristo. Se o irmão te bateu numa face, dê outra face para ele bater. Eu não estou falando que eu tenho que me colocar, mas eu estou falando que eu não vou me diminuir, eu não vou esperar do irmão que ele não tem para dar para mim. Padrão de pensamento.